Boa noite, eu sou Marcelo Militão e está começando o programa Cidadão Tropical. Considerado como um problema de saúde pública, o câncer do colo de útero mata mais de 200 mil mulheres por ano em todo o mundo. O câncer do colo de útero é uma lesão invasiva intrauterina, que se desenvolve principalmente por conta de infecções causadas pelo HPV. Para falar desse tema, convidamos o Dr. Francisco Lopes, ginecologista oncológico do Hospital do Câncer de Londrina. Boa noite, doutor, como vai? Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Prazer em revê-lo. Doutor, quais as causas que levam ao desenvolvimento do câncer do colo de útero? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, o câncer de colo de útero, em 98,5% das vezes, tem uma causa, e uma causa específica, que chama-se HPV, chama-se papiloma vírus humano. Esse papiloma vírus humano, normalmente ele é contraído através de relações sexuais, ou às vezes instrumentais, ou mesmo roupa contaminada. Mas evidentemente que é muito mais provável que seja através de relações sexuais. Então a gente pode até falar que o câncer de colo de útero é uma doença sexualmente transmissível. E esse 1,8 é causa desconhecida? Não, às vezes é metástase de algum outro órgão, né, da própria vagina, por exemplo, ou algum outro órgão ali próximo que possa dar uma metástase local na região do colo do útero. Mas normalmente o câncer de colo do útero é pelo HPV. O HPV já foi descoberto há muito tempo, né? Faz bastante tempo. E o HPV não existe um só, né? Existem centenas de HPVs, tanto que hoje em dia nós temos as vacinas, né, do HPV, em que tem a bivalente, que foi a primeira lançada, e depois tem a quadrivalente agora, e tem uma outra agora que é uma nonavalente, que é só que essa não chegou no Brasil ainda. Mas já está aí. Já tá existe no mundo. Já está aí. Olha como... Quais são os sintomas desse câncer, doutor? Infelizmente, às vezes, nenhum. Ou seja, não dá sinais. Pois é. Quando você vai ter sintomas, que é sangramento, sangramento na relação sexual, dor, já está mais avançado. Então, por isso que existe o tratamento ou o preventivo, que as pessoas falam, que a mulher deve fazer anualmente, pelo menos uma vez ao ano. Hoje em dia existem vários protocolos que tem de uma vez ao ano, de uma vez a cada 3 anos. Depende muito da história da paciente, depende da história do local. Então isso pode ser feito, mas infelizmente ele não tem muito sintoma. É ser examinado mesmo. É o único jeito. É o único jeito. E ele é um câncer que se desenvolve rapidamente? Não. Ou ele é demorado? Não. Se a gente comparar o câncer de próstata, em alguns casos, ele demora aí, né, para se desenvolver. Mas ele é mais ou menos assim. O câncer de colo de útero, para você chegar de um câncer de um colo de útero normal até um câncer invasivo, ele pode demorar de 5, 6, 7 anos. Por isso que existe esse ato entre o normal e o câncer, em que a mulher pode estar sendo examinada, fazendo preventivo, indo no posto de saúde, o ginecologista examinando. Isso é muito importante. No entanto, ainda morre muita gente, né? Infelizmente, ainda morre muita gente. É lógico que você vai perguntar para mim, diminuiu a incidência? Diminuiu muito a incidência. Tá? Hoje nós conseguimos já pegar pacientes com cânceres iniciais. Mas, infelizmente, a gente pega ainda câncer avançado. Como, por exemplo, semana passada, no ambulatório do Hospital do Câncer, eu atendi uma paciente com câncer já avançado, infelizmente. Quais as faixas etárias que estão expostas, doutor Francisco, a esse câncer? Primeiro, quando é que aparece mais facilmente esse câncer? Na faixa etária entre mais ou menos 45, 55 anos. É a maioria dos casos. Mas só que, se você perguntar para mim, mas você já operou paciente, ou já teve paciente jovem com câncer? Já. Por quê? Porque como existem inúmeros tipos de HPV, e que a gente não sabe muitas vezes qual é a resposta, qual é a progressão dessa doença com aquele subtipo, você pode ter um aparecimento de um câncer de colo de útero em 1 ano. Como eu já peguei pacientes com 18 anos com câncer, 18 com 20 anos com câncer. Muito jovem, né? Muito jovem. E os tratamentos? Vamos falar disso agora. Como é que a gente trata uma paciente que você... Depende... Primeiro você já falou que para diagnosticar tem que examinar. Tem que examinar. Ou tem algum outro exame de imagem, alguma coisa que ajuda nisso? Não, tem que fazer exame na paciente. É exame físico e preventivo. Certo. Tá? É fazer coleta do preventivo para você detectar alterações iniciais. Antes de você ter um câncer, você começa a ter alterações nas células do colo do útero, que é o preventivo que se faz.
Então você consegue detectar hoje em dia alterações que daqui a algum tempo, 1 ano, 2 anos, vão se transformar num câncer. Então você consegue intervir nisso antes de aparecer o câncer. Por isso que às vezes tem as cauterizações que os médicos do posto faz, as conizações, que é retirada de um pedaço do colo do útero. Como é que chama? Conização. Conização. Certo. Tá? Aí já é um procedimento cirúrgico. Já é um procedimento. Certo. Já é um procedimento. Mas então você consegue detectar hoje em dia muito esses cânceres no início, antes de se transformar num câncer. Tá? Por exemplo, o NIC3, que é uma classificação. Esse NIC3 o pessoal chama de ou um câncer in situ, que é um câncer localizado, tá? Ou o CA in situ mesmo, ou o NIC3. Então, isso já é um pré-câncer e que você tem que tratar, você tem que intervir. Senão ele vai Ele evoluir. vai progredir, evidentemente que existem alguns casos que ele pode regredir, mas você não vai ficar esperando para saber se ele vai regredir ou progredir, né? Então, não tem jeito de você fazer isso. Mas é muito importante, é o exame físico, é o acompanhamento, é o preventivo. Agora vamos falar do tratamento, né? Que eu perguntei, mas voltei atrás um pouco. Existe um tratamento, vários... Como que se trata o câncer de colo de útero? O câncer de colo de útero vai depender do estágio que ele está, do estadio que ele está. Tá? Por exemplo, esse câncer que a gente estava falando de câncer inicial, ou câncer in situ. Isso aí você faz o cone. Você vai tirar um pedaço do colo do útero, um pedaço do canal do endocervical, do canal do colo do útero, e normalmente a paciente está curada. Olha, só com esse procedimento? Só com esse procedimento. Aí você vai perguntar para mim, e o vírus? Ah, ele está lá ainda? O vírus está lá. E como é que faz? Por isso que você vai ter que fazer acompanhamento. Por isso que tem a vacina. Ah, mas então dá para vacinar paciente com câncer de colo de útero? Não pode. Não, poder até pode. Ele até melhora a vacina, melhora o sistema imunológico da paciente. Ele melhora aquele sistema de resposta do organismo à infecção do HPV. Mas ele não vai curar. Quando você utiliza essa vacina antes de você contrair o HPV, ou antes de você entrar em contato com o HPV, você tem uma cura, você não pega. Então, se tiver o câncer inicial, praticamente pegou, vai curar. Vai curar. E se não pega inicial, e aí? Aí você tem aquelas classificações do câncer do estágio 1A1 até o 5, até o 4C, que daí vai depender muito de onde está as metástases. Certo. Se você tiver metástase, por exemplo, localizada, por exemplo, na região do colo do útero, embaixo na vagina, tem as laterais que a gente chama de paramétrio. Esses locais são muito comuns de você ter comprometimento por metástase nas pacientes com câncer de colo. Tanto que quando você vai fazer um exame na paciente, um exame físico, você tenta tocar isso aqui, é isso aí. No toque você consegue sentir? Através do toque vaginal ou do toque retal. Até uns 2 anos atrás, o estadiamento do câncer de colo de útero era feito via história e exame físico, não tinha imagem. Evidentemente que de 2 anos para cá, a FIGO e a Febrasgo montaram uma outra classificação em que hoje em dia exige-se que você faça exames de imagem, por exemplo, ressonância. A ressonância ela vai mostrar como vai mostrar se existe algum comprometimento nessas regiões. Se tem comprometimento linfonodal, se tem comprometimento à distância. Então isso tudo é muito importante, porque depende disso para você fazer o tratamento. Porque, por exemplo, todo mundo acha, eu achei um câncer de colo de útero, eu vou para o hospital e vou ser operada. Não é assim. Não é toda paciente que vai ser necessariamente operada. Tem paciente que não dá mais para operar. Seria tempo perdido, é isso? Seria tempo perdido. Aí você teria que fazer o quê? Você tem que fazer uma quimioterapia com radioterapia e braquiterapia. O que é braquiterapia? Explica pra gente. Braquiterapia, você coloca tipo um molde dentro da vagina da paciente e é irradiado ali dentro. Isso é a braque. A radioterapia... Fica ali, por um tempo. Mas você tira depois, é só durante o que você está fazendo. Algumas horas. A radioterapia é feito externamente. Certo. Tá? E a quimioterapia é a medicação endovenosa. Às vezes tem que fazer os 3. Às vezes tem que fazer os 3. Por exemplo, semana passada, essa paciente que eu atendi no ambulatório do Hospital do Câncer, infelizmente ela vai ter que fazer os 3. E não dá para operar? Não dá para operar. E quando dá para operar, significa que você vai tirar o útero
Você vai tirar tudo. Quando já não está mais inicial, vai tirar o útero. Tirar o útero, esses anexos na lateral, os paramétrios, os ovários e as trompas, dependendo da faixa etária da paciente. Quando a paciente é muito jovem, a gente tenta não retirar os ovários. Se retirar, evidentemente, não tem mais o que fazer para ela reproduzir, não é isso? Não vai ter jeito e outra, a paciente vai entrar no menopausa, né? Diretamente novinha. Aí que é o problema. Quando você entra, faz com que a paciente tenha uma entrada na menopausa, ela para totalmente de produzir hormônio. Aí são aqueles sintomas que a paciente tem de calor, de frio, de desânimo, alteração de pele, de cabelo, de libido, alteração de... a paciente fica com a vagina seca. Então, ela tem vários tipos de alterações que vão com ela até ela morrer, infelizmente. Nossa. Aí você pode tentar fazer terapia de reposição hormonal. Algumas vezes funciona muito bem, tem paciente que se adapta muito bem, mas tem paciente que não se adapta. Que coisa o câncer de colo de útero pode, né, que consequência pode ter, né? Muito. Não é brincadeira. Mas quando não é mais inicial, aí qual a probabilidade de cura? Vai depender desse estágio. Dependendo do estágio, é 0, é isso? Ou não? Ou você tem esperança em todos os casos? Olha, cura, eu não diria. Eu diria sobrevida. Sobrevida, por exemplo, sem doença, ou sobrevida com uma boa qualidade de vida ainda. Porque essas pacientes que já não têm mais tratamento adequado, que você não consegue intervir adequadamente, você tem que dar o que para essa paciente? Você tem que dar qualidade de vida para ela. Você tem que deixar ela sem dor, principalmente. Então, isso é muito importante. Tratamento do câncer não é só você retirar o câncer do paciente, que às vezes não dá. Mas tem que dar um suporte a esse paciente para ela ter uma qualidade de vida boa. Porque senão... E pode-se viver aí alguns anos ainda? Pode-se viver vários anos. Muito bem. Vamos perguntar uma outra coisa para o doutor, continuando a conversar sobre o câncer do colo de útero. É o seguinte, homens podem pegar? E que consequência causa esse HPV nos homens? O HPV nos homens, ele pode ocasionar um câncer de pênis, tá? Um câncer de reto, um câncer de boca, de língua, por exemplo, de garganta. Por quê? Porque o HPV ele entra na mucosa. Ele transforma essa mucosa até virar um câncer nessa região. Então, hoje em dia, principalmente com os homens que têm muitas vezes relação oral, relação anal, as mulheres a mesma coisa. Então, não é só o câncer de colo de útero que dá na mulher, por exemplo. Câncer de vagina, câncer de vulva, câncer de reto, câncer na boca. Então, no homem é a mesma coisa. A única coisa que o homem não tem é colo do útero, mas tem o quê? Pênis. E a gente tem que lembrar o seguinte, na mulher você tira o útero, né? No homem... Tem que tirar o pênis. Tem que tirar o pênis. Não tem saída, né? Dependendo do estágio que tá, não. Aí o único jeito é pôr prótese depois. Amputar mesmo o pênis. Mas é comum? É isso que eu quero saber. Não. No homem, não. É mais raro, né? É mais raro. Mas você já há casos no Hospital do Câncer de Londrina? Nossa, com certeza. Agora, vamos falar o seguinte, só uma coisa, quando você falou no câncer de vulva, outros tipos de câncer de vagina, para esses a vacina do HPV não tem eficiência. Vai funcionar pro HPV, ué. Ah, bom. O HPV é que causa essas lesões. Ah, entendi. Todas essas. Se você está tratando o HPV, se você está tomando a vacina, você consequentemente vai fazer com que esses cânceres também não apareçam. Por exemplo, essas vacinas, você tem duas cepas de vírus que são altamente cancerígenos. E as outras duas cepas de vírus são de aparecimento de verrugas. Então tem muitas mulheres e homens também que aparecem no pênis, na vulva, na vagina, muita verruga. Essas verrugas são ocasionadas por quê? HPV. Só que essas verrugas, normalmente, elas não causam câncer. São benignas. Elas são benignas, não digo, mas incomodam pra caramba. Tem que tirar também, é isso? Tem que tratar. Né? Às vezes tem que cauterizar, às vezes tem que levar para o centro cirúrgico, anestesia, cauteriza, para você retirar aquilo, porque aquilo ali incomoda demais, tanto na mulher quanto no homem. Só que não é tão grave como câncer. Não é um câncer daí. Né? Com que idade tem que vacinar mulheres e homens para evitar esse risco todo? Hoje em dia, no Sistema Único de Saúde,
A vacinação vai de 9 a 14 anos, tanto para os meninos quanto para as meninas. As meninas começaram primeiro a serem vacinadas. Daí houve um consenso que não adiantava você vacinar só as meninas e os meninos. Afinal de contas, o vetor é dos dois. Não é um só que não é transmite. Um só. Então começou-se a vacinar os meninos também, de 9 a 14 anos. Infelizmente, os meninos não aderiram tanto a essa vacinação. Evidentemente que não é os meninos, mas sim os pais. Menino de 13, 14 anos, às vezes nem sabe do que se trata. E as meninas tiveram muita resistência em relação à vacina, porque os pais achavam que se você vacinando, você estaria incentivando essas meninas a terem relação sexual, que não é isso. Elas vão ter de qualquer jeito, tanto os meninos quanto as meninas. Mas já estarão imunizados. Estarão imunizados em relação a isso, com certeza. Mas quando você fala 9 anos, aí que é o... Com 9 anos, você já viu há risco mesmo, a menina tendo relação sexual com 9 anos? Sério, eu fiz o meu primeiro parto que eu fiz na minha vida, a menina tinha 10. Com quantos anos ela teve relação? Barbaridade. Mas aí houve algum problema, não é possível. Não, infelizmente, daí quem teve relação com ela foi o pai dela, mas... Poderia ter passado o HPV, se tivesse, inclusive. Poderia, além de ter deixado ela grávida. Com certeza. Né, Que coisa de louco, que barbaridade, né? Com certeza. Isso a gente vê de monte, viu? Não é... É uma realidade brasileira mesmo. Mundial, infelizmente, né? Agora, você falou de 9 a 14 anos. E a eficiência dessa vacina nessa idade? Vamos começar por essa idade. É alta? É uma alta eficiência. Tá? Funciona muito bem. Evidentemente que essa vacina, como é feita? Elas são 3 doses normalmente. A bivalente e a quadrivalente. Você toma uma vacina, 60 dias depois uma e 6 meses depois a outra. E tem que ser assim? Sim. 5 anos depois tem que repetir as vacinas de novo. Caso contrário, a eficiência baixou. A eficiência baixa. Isso é igual você tomar vacina da gripe. Você não tem que tomar todo ano? Todo ano. É a mesma coisa. Já que o HPV ele vai se modificando, é isso? Vai se modificando. Como? Olha aí o coronavírus que... Em tão pouco tempo... Já se mutou e está dando maior trabalhão agora. Tem esse aspecto. Agora, e quem passou os 14 anos? Também pode e deve se vacinar, na sua opinião? Sim, o homem também. Tanto o homem quanto a mulher pode se vacinar. O que a gente sempre fala é o seguinte, você deve se vacinar ou deve vacinar uma pessoa que nunca teve ainda relação sexual. Porque, evidentemente, que é praticamente 100% de certeza que ela não tem contato com o HPV. Tá? Mas um paciente, por exemplo, uma mulher de 20 anos, eu quero tomar vacina, mas eu já tive relação. Posso? Pode. Pode tomar. Por quê? Se ela não tiver tido contato com aquele tipo de HPV que está na vacina, ela vai estar imunizada. A gente não sabe qual é o tipo de vírus que ela tem. Só se você fizer uma pesquisa de DNA. Há estatísticas que mostram, por causa da longevidade das pessoas, que há muitos, especialmente idosos que não têm mais cônjuge, tendo relações sexuais, voltando a ter relações com parceiros diferentes. Com múltiplos parceiros, mas aí adiantaria vacinar uma mulher de 60, de 65 anos, 70? Teria alguma eficácia nisso? Alguma ideia? Ou não? Ou já é tarde demais? Depende, até quantos anos ela vai viver, né? E ela vai ter relação? Porque há gente tendo relação com... Eu estou dizendo não os que são casados. Esse é um grande problema, isso que você está falando, que hoje em dia o que está voltando muito e o que está aparecendo muito em pessoas da terceira idade? O HIV. E para esse a vacina ainda não existe, não é verdade? Esse não tem. Mas por quê? Porque as pessoas acham que na faixa etária delas o HIV ou qualquer outro tipo de doença saiu da cabeça deles, mas o HIV hoje, nas pessoas de terceira idade, aumentou bastante a incidência. Por quê? Porque eles não estão se protegendo. Agora, deixa eu correlacionar. Alguém que tem o HPV e também, por relação sexual, acaba contraindo HIV, eles têm alguma relação? Um permite que o outro te ataque mais? Tem alguma pesquisa assim? Não. Ainda pelo menos isso. São simplesmente infecções diferentes. Né? Uma vai atacar a imunidade, mas não é por causa dela que vai surgir o HPV, vai se transformar em câncer, né? Não é. E isso é interessante, né? Agora, quando a gente está falando a gente está falando da vacina, mas tem um outro método que é a camisinha, né? A camisinha é algo essencial. Não é? Mas então,
Se todo mundo usasse camisinha, esses que ainda não, que estão tendo, jovens e idosos e adultos que não são casados, vamos dizer assim, mas às vezes até os que são casados, né, porque ninguém sabe, né, também sumiria o câncer de colo de útero, em tese. Então, né? é por isso que existe uma campanha em que está se tentando fazer, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, pelo INCA, por um grupo no qual eu participo chamado EVA, que é Estudos de Tumores Ginecológicos no Brasil, em que nós estamos tentando com várias campanhas tentar ver se a gente consegue extirpar o câncer de colo de útero no mundo inteiro. Fazendo como? Campanhas, vacinações, orientações, orientar a menina, orientar o menino, o homem, a mulher, o que se deve e o que não se deve fazer. Tá? Porque, por exemplo, igual a poliomielite. Ela foi praticamente erradicada. Tá? Voltou agora que um outro país não aceitou vacinar, que é um absurdo, né? Pois é. Se você vacina todo mundo, você não tem contato. Ou se tiver, vai ser muito pouca gente que vai ter. Então você vai segurar essa infecção. Então essa é a saída. Não tem nem dúvida. Senão, depois é só tratar... É tratamento paliativo. Infelizmente. Em alguns casos, morte, né? Em alguns não, muitos, né? Que ainda se vê... Infelizmente, em muitos casos, morte. E, infelizmente, hoje em dia, a gente começa a ver muito pacientes com baixa idade, tendo câncer, e que não tiveram filhos ainda, né? É isso que eu... Explica assim, de forma categórica. O útero serve para quê, exatamente? Para engravidar. É a única função. Só que, no entanto... Se tem o câncer de colo de útero, não vai mais engravidar, vai ter que... Depende muito, Marcelo. Ainda tem jeito? Tem. Existem cânceres iniciais, os estágios bem iniciais, em que a gente pode fazer tratamentos conservadores para garantir ainda uma possível gravidez para essa mulher. Tá? Tanto que nós temos eu tenho um colega sensacional, o Dr. Reitan Ribeiro, do Erasto Gerner de Curitiba, que ele foi o idealizador de uma técnica em 2018, e de lá para cá ele está fazendo essas cirurgias, em que você faz o que a gente chama de uma transposição uterina. O que é isso? Você solta o útero lá da vagina, tá? Corta aquele ligamento que tem do lado dele, o ligamento que segura o útero lá, e traz o útero para cima. Você vai perguntar, para que isso? Para fazer radioterapia ali embaixo. Se você faz radioterapia com o útero e o ovário ali embaixo, você praticamente danifica tudo. Mata tudo. Que coisa impressionante, hein? Aí depois o que ele faz? Depois que faz essa radioterapia e esse tratamento, ele recoloca o útero lá embaixo de novo. Aquele dia, inclusive, que você viu a foto minha lá no Einstein, a gente estava fazendo uma cirurgia de transposição uterina robótica. Dr. Francisco, vamos explicar, está treinando no robô, num curso de pós-graduação, não é isso? Isso mesmo. Para fazer cirurgias oncoginecológicas, né? E endometriose. Ou seja, só me explica melhor, o útero fica solto lá em cima, daí? Ele fica, evidentemente, você tem que dar ponto para fixar ele lá em cima, faz-se a radioterapia e depois recoloca-se ele lá embaixo de novo. Quando está curado nessa fase inicial do câncer. Isso mesmo. E aí você deu uma nova esperança, esse paciente pode... faz com que a paciente tenha uma possibilidade chance, de gravidez. Sensacional, hein? Como também já existe hoje em dia, não sei se vocês sabem, transplante uterino. Ah, já tem? Você não sabia? Não, isso não. Pelo menos eu nunca vi alguém que pegaram o útero e... Sim, dali em São Paulo, começou em São Paulo. Hoje em dia tem se fazendo no Einstein, no Hospital de Barretos. Mas é simples ou é um negócio complexo? Não, é complexo. E quem que é o doador? Quem que pode ser doador daí? Qualquer... Tanto vivo quanto morto. Impressionante, hein? Doutor Francisco Lopes, muito obrigado por suas informações. Tenho que voltar a conversar com ele em outras ocasiões. Bom trabalho, grande abraço. Muito obrigado. Bom, o programa Cidadão Tropical já acabou. Domingo que vem tem mais.